Eu vou fazer essa latinha que pra mim vai ser um porta-pincéis. Então, o que foi que eu fiz? Eu apliquei 2 demãos de primer pra proteger nela toda, por dentro e por fora. Passei com o pincel mesmo e espalhei com o rolinho, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou pintar só as bordinhas de rosa. Agora, já as bordinhas eu vou pintar com a buchinha, tá? Bem pouquinha tinta, porque eu quero só que a bordinha fique de rosinha, porque aqui a gente vai esconder tudo, né? Então, eu aí venho com a buchinha aqui, dando batidinhas mesmo. Aqui, tá vendo? Só na bordinha mesmo. E aqui em cima também. Eu já deixei essa daqui adiantadinha pra vocês verem. Aqui, tá vendo? Eu fiz com a buchinha, eu fiz toda a bordinha. Aqui o fundo também eu fiz a mesma coisa, com rosinha bem clarinho. E dentro eu pintei com o pincel. Vou botar pra cá. Feito isso, meninas, o que é que eu vou mostrar pra vocês? Eu vou fazer um detalhezinho na frente com coador de café, certo? Coador de café usado. Eu vou carimbar esse coador pra ele ficar assim, todo carimbadinho. E aí, como foi que eu fiz? Eu abri ele. E aí, vou vir com carimbo. Pincelzinho seco, certo? Sem molhar. Eu vou pegar a tinta marrom. Não precisa ser muita tinta, bem pouquinha. E vou espalhar aqui, ó, na bandejinha. Espalha sem deixar nenhum gruminho de tinta. E aí, venho com o meu carimbo. E boto em cima da tinta, como se eu estivesse carimbando ela. Carreguei o carimbo, eu aí venho aqui no meu papel, no meu coadorzinho, e aperto. Deixa eu chegar pra cá pra vocês verem. Aqui como fica. Aí, recarrega a tinta novamente, vem com o carimbo, aperta pra poder carregar, e vem aqui no papel de novo e carimba. Pronto. Aqui, meninas, olha o efeito que deu, tá vendo? Então, assim, essa foi a forma de usar o carimbo com a tinta pra quem não tem a carimbeira. Fica super legal também, ó. Não fica borrado, grosseiro. E quem tem a carimbeira, meninas, como é que é feito? Pega a carimbeira e deposita no carimbo. Ah, Tamara, eu posso fazer assim? Pode, só que se você fizer assim, a chance de você carregar a tinta aqui no carimbo vai ser menor, tá? Então, ao invés de fazer assim, deposita assim, tá?
Então, quando você bate, você deposita mais tinta. Então, a carimbada, ela fica mais forte. E aí, vem aqui, aperta. Segura o papel com uma mão e com a outra suspende. Aqui como fica. Tá bom? Então, assim, aqui, ó. Aqui já tem um prontinho que eu fiz. Eu aí vou, depois que eu fiz a bordinha da lata, eu vou colar ele aqui na minha latinha. Com cola branca normal, eu vou usar esse daqui mesmo. Com cola branca normal. E aí, eu venho aqui e colo normal, sem mistério nenhum. Coladinho. Feito isso, eu vou tirar aqui as rebarbas com a tesourinha mesmo. Pra ficar assim. Daí, eu vou passar pra essa daqui que eu já adiantei. Já deixei coladinha, já tá bem sequinha ela. Eu colei ontem. Essa eu fiz só com carimbo de texto, tá vendo? Já deixei ela secando. Eu peguei o papel de scrap, né? Eu medi aqui a latinha e eu cortei ele um pouquinho menor. Eu medi 11 centímetros, deixando um pouquinho, uma sobra aqui embaixo e outra aqui em cima, tá? Porque eu vou colar esse papel aqui, assim. Então, eu quero que fique essa sobra aqui embaixo, por isso que eu pintei de rosinha. Então, eu cortei. Aqui, é pra minha lata, eu cortei, essa tirinha tem 11 centímetros. Só que assim, aqui, ó, ela ficou muito fechada, tá vendo? O espaço aqui ficou pouco. Então, eu vou diminuir um pouquinho aqui. Eu vou tirar um pouco desse... Vou tirar um pedaço desse papel pra diminuir. Pronto, ficou 27,5. 11 por 27,5. Cortei essa tira, eu vou reservar essa tira. E aqui eu já cortei do mesmo papel, ó. Mesmo papel, eu cortei essa tirinha aqui de 2 centímetros. Porque eu vou fazer a bordinha dela com o furador. Esse furadorzinho de borda. Lembrando que esse furador, meninas, de borda, eu furei aqui. Pra eu dar continuidade aqui,
eu tenho que encaixar no desenho que já tem aqui nele. Ó, o desenho, eu encaixo aqui, ó, a florzinha. Ele aí fica certinho, ó. Vou fazer isso nessa tirinha toda. Deixa eu fechar aqui, pra não ficar caindo. Acho que aqui já dá. E aí, o que é que eu vou fazer com essa bordinha aqui? Cortei a bordinha toda. Essa bordinha, eu vou dar um detalhezinho, como se fosse um babadinho aqui, ó. Então, eu vou colar o papel ao contrário. Eu vou usar esse lado aqui, pra ficar assim. E aí, eu vou colar aqui bem na pontinha. Cola branca normal. Vou chegar pra cá pra vocês verem. Pronto. Ele vai ficar assim, tá? Vou cortar aqui o excesso. E vou colar do lado de cá também. Vou colar aqui. Vou tirar o excesso. E ele vai ficar assim, tá? A frente, e aqui eu usei o lado avesso do papel. Aqui. Pra ficar assim, ó. E nessa parte aqui de dentro do papel, aonde tá essa emenda aqui, eu vou colar as pérolas. Vai vir aqui uma fileirinha de pérola. Meu palitinho. Aqui é só colar, tá? Só colar pérola. Eu já deixei um aqui adiantadinho pra... E fiz isso aqui. Aqui, como ele ficou. Aqui, o que foi que eu fiz? Depois que eu colei as pérolas aqui, eu vim com o cabinho do pincel e enrolo aqui, ó. Se vocês preferirem, vocês podem também fazer
a tesoura. Por quê? A tesoura eu acho até melhor. Porque quando você passa a tesoura no papel, ele dificilmente volta ao natural dele. Então, antes de colar a pérola, vocês pegam a tesoura aberta e faz como se vocês fossem enrolar uma fitinha. Ó. Ele vai virando. Ele vai virando. Sem medo de rasgar, porque ele não rasga assim fácil por causa da gramatura dele. E aí, feito isso, é só você encurvar mais ele. Ele aí vai ficar e não vai voltar. Foi isso que eu fiz nesse daqui. Ó, eu encurvei ele dos dois lados com as minhas pérolas. E agora eu vou colar ele na minha latinha. Vou passar a cola. Deixa eu virar pra mim aqui rapidinho. Peraí que eu já viro pra vocês. Pronto. Ó, aqui em cima eu coloquei o papel rente com a bordinha, tá vendo? Aqui, rente com a bordinha. Porque aqui embaixo eu quero que fique essa sobra. E aqui na frente eu colei só aqui embaixo, tá? Essa parte daqui, ó, eu não passei cola. Porque essa parte aqui ela vai ficar viradinha pra fora. Como se fosse um corpete. Eu vou fazer a emenda aqui na frente, porque aqui na frente eu vou colocar umas florzinhas pra esconder. Então, a emendinha vai ficar aqui. E aí, vocês vão ver que depois some. As florzinhas vão ficar na frente dela. E aí, não vai dar pra ver. Prontinho. Aqui. Olha aí como ficou. Pronto. Aqui em cima, eu vou colar a outra rendinha. A frente, essa aqui mesmo. Vou colar aqui. Pra dar o acabamento aqui de fora. Deixa eu cortar aqui. Prontinho, meninas. Ficou assim. O acabamento e aqui embaixo também. Aqui em cima, na bordinha, eu vou colar também um cordãozinho.
Ó, como ele desmancha muito, tá vendo? Então, sempre antes de colar, eu ponho um pouquinho de cola nele. Aqui nessa pontinha eu venho com a cola e ponho só um pouquinho, só faço sujar. Porque aí ele não desfia. E aí, vou colocar aqui. Pronto. Tá? Vou colocar aqui nesse cordãozinho. Vou dar um nó, deixa eu tirar da frente. Aqui. E aí, vou pôr aqui. Deixa eu colocar um paninho aqui pra poder eu ver melhor. Então, aqui, eu vou pegar esses pedacinhos de renda, tudo sobra. Vou fazer tipo que um lacinho, vou colocar aqui. Ó, eu gosto de colar essas coisas com a cola quente, mas a pessoa aqui esqueceu de colocar a pistola pra esquentar. Pedacinho de fitinha, que eu também vou fazer a mesma coisa, dar uma enroladinha. E vou colocar aqui. Tudo sem muita coisa. Tudo aleatório mesmo, sabe? Pronto. Eu separei pérola também. Ó, a correntinha. Vou colocar aqui também uma correntinha. Tudo assim, bem aleatório mesmo, tá, meninas? Vou só colando. Deixa eu aumentar pra cá. Deixa eu passar aqui, que o cordão tá bem pequenininho. Mas deu. Fiz assim, meninas, tá vendo? Um lacinho. Só que essa pontinha de cá eu vou cortar. E vou colocar ela aqui também. Eu quero que ela fique aqui. E vou vir com a minha florzinha de filtro de café reaproveitado. Gente, eu amo reaproveitar material. Às vezes são coisas que dá pra gente aproveitar e fazer um trabalho legal. Ó, deixa eu baixar um pouquinho aqui a minha... Pronto, não tá seco ainda, mas acho que dá pra vocês verem. Tá vendo? Ó,
cair aqui. Deixar aqui secando. E aqui, meninas, ó, eu vou colar pérola. Quando eu comecei a fazer artesanato em MDF, eu tive muita dificuldade para adquirir o material, porque eu não estava trabalhando, então assim, eu não tinha dinheiro para comprar o material. E isso começou a me entristecer muito, porque eu queria produzir as minhas peças, mas eu não conseguia, eu não tinha como produzir, porque eu não tinha o material necessário. Então, foi daí que eu comecei a ver uma alternativa nos materiais recicláveis. Eu comecei a olhar com outros olhos e eu comecei a reaproveitar essas flores mesmo. Eu ficava assim, namorando as flores da Toque Cris. Gente, nossa, cada flor linda. Mas eu não tinha como comprar. E se a gente também for parar para sair comprando tudo, não dá, né? O lucro vai todo embora das nossas peças. Então, eu comecei a reaproveitar o material. E comecei a utilizar nas peças. Até meu palitinho pega pérolas, meninas. Eu que fiz, ó. Palitinho de unha normal. E aqui é vela. Eu derreti a parafina e fiz. Pronto. Tá prontinho. Aqui eu vou pôr umas florzinhas aqui por cima com uns galinhos também. Tirar aqui o excesso. Essa daqui também ficou grande. Pronto. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado.